Falta menos de uma semana para a abertura da janela e a gente tem algumas informações para dar tanto de saída quanto de chegadas no Internacional. Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, tudo beleza com vocês? Ainda meio anestesiados, né? Eu sei que vocês estão anestesiados. 2 pontinhos do Palmeiras, meu querido, 2 pontinhos do Palmeiras, muito próximo da liderança. O Internacional, inclusive, que nesse final de semana pode dormir líder do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras ele só joga na segunda. Ele só joga na segunda-feira e isso significa que o Inter então, ele só precisa de um tropeço do Corinthians para assumir a liderança temporária, mesmo que temporária, do Campeonato Brasileiro. E aí na segunda-feira a gente dá aquela secadinha no Palmeiras para daqui a pouco dar uma titubeada e a gente ficar líder do Campeonato Brasileiro, faltando aí 2 rodadas para a finalização do turno do Nacional, né? Por que não pode acontecer? Por que o Internacional não pode ser o líder, né? Por que não pode chegar lá no Allianz Parque depois de toda uma caminhada, né, dos jogos, pelo menos de ida, do Campeonato Brasileiro e decidir ali pelo menos o turno, né? Então vamos ficar felizes aí, vamos dar uma tentada, vamos ficar com um pensamento positivo, tudo vai dar certo. Nesse primeiro momento, cara, eu quero te dizer o seguinte: tem algumas particularidades, tanto de chegadas quanto de saídas do Internacional, tá? Porque agora faltam 6 dias para a abertura da janela. A gente está no dia 12, a janela abre no dia 18, tá? E o Inter está de olho, já falamos aqui sobre um zagueiro, num volante que saiba jogar e num centroavante. Olha só, tem umas coisas interessantes. Por que o Internacional está praticamente descartando o Arangues, tá? Nesse volante que sabe jogar, que eu acabei de falar, é o seguinte: o Arangues, ele tem um contrato até o meio do ano que vem, tá? Um dos motivos é que o Inter não vai aportar dinheiro em ninguém. O Inter não vai aportar dinheiro em um outro clube para tentar tirar jogador de outro clube. O Inter vai fazer negócios de ocasião. Por quê? Porque o Inter não tem o aporte financeiro necessário para ir lá e tirar o Arangues do Bayer Leverkusen. Ou o Arangues, ele sai de lá num rompimento de contrato ou num acordo mútuo, ou então o Internacional não vai contratar o Arangues, tá? Porque o Inter, ele teria que dar 5 milhões de euros para que o Arangues saia antes da finalização do contrato em junho de 2023. Ou seja, isso significa que a partir de janeiro, no ano que vem, talvez o Arangues possa jogar sim no Beira-Rio, mas esse ano a chance é quase remota. Tem uma outra questão importante, tá? O Internacional já deixou de pagar aqueles 1.300.000 para o Yuri Alberto e a partir disso, gente, o financeiro do Inter estava faceirinho, que não fechou a negociação com o Yuri Alberto, porque 1.300.000 reais seria muito dinheiro e o Arangues seria muito próximo também do 1 milhão, porque o Arangues neste momento chegaria aqui para ganhar em torno de 600, 700 mil, mais os bônus e tal. Se tu pegar tudo, meu amigo, daria tranquilamente 1 milhão. Então são esses 2 pontos que o Inter não vai, ou praticamente descarta o Arangues. Enquanto isso, o Internacional treina agora na tarde dessa terça-feira com a expectativa do que vai acontecer com o Taison, porque o Taison saiu ontem com dores musculares e a expectativa e a tendência é que ele pare algumas semanas, tá? Até porque a gente já falou por aqui em alguns momentos, tá? Essa lesão que o Taison tem no músculo posterior da coxa é uma lesão crônica. Essa lesão ela vai sempre ocorrer, ela vai estar sempre em retorno. Se o Taison não ficar um tempo parado, ou se o Taison não fazer um reforço, tanto que ele faz reforço, já me disseram que ele faz reforço às vezes até em 3 vezes ao dia, tá? Questões principalmente de fisioterapia com as máquinas, aquelas de ultravermelho e tal. Então, gente, o Taison, a tendência é de 2 a 3 semanas fora. E com isso já tem o Alan Patrick lesionado, o Taison lesionado, e aí tem que torcer pro Estevão voltar logo na questão da Covid, vai fazer um teste ainda, se der negativo, tá liberado para jogar contra o Atlético Paranaense no sábado, ou então aí fica Bosquilha e Maurício disputando uma vaga no meio-campo do Internacional. Tá? O Maurício entrou bem ontem, eu não duvido de repente que seja o Maurício no lugar dele e não o Bosquilha, beleza? Enquanto isso também, cara, é o seguinte, é bom a gente falar sobre os números do Mano Menezes. Ontem no jogo contra o América Mineiro, o Mano conseguiu, ele fechou 20 jogos, 2 dezenas, tá?
de jogos pelo Internacional, ou seja, 60 pontos, né? Já disputou 60 pontos. Desses 20 jogos, 10 vitórias, 8 empates e só 2 derrotas. 2 derrotas. Uma na Copa Sul-Americana pro Colo-Colo, né? E uma no Campeonato Brasileiro, diante do Botafogo naquele 3-2 lá no estádio Beira-Rio. Dá pra dizer que são 2 derrotas, inclusive, que foram meio que saíram da curva, né? Deram aquela titubeada, assim, aí a gente pensou, mas será que o time do Mano tá engrenado mesmo? E sim, tá engrenado, né, gente? Se vocês forem olhar, olha só, ele tem 63,3% de aproveitamento, tá? É o seguinte, ele fez 34 gols e sofreu 17. Ele, para marcar um gol, o time dele precisa de 6,4 chances, chutes a gol para marcar um gol, tá? E no caso, para sofrer, o Inter precisa no mínimo que 10,6 chutes sejam dados na meta do Daniel para então sofrer um gol. Esses números são muito bons, um aproveitamento espetacular, esse aproveitamento de 63%, gente, é número tranquilo para bater G4. Então, se o Inter manter esse aproveitamento do Mano, faz no mínimo um G4 no Campeonato Brasileiro, e aí fica bem bom, né? Com Libertadores no ano que vem, dinheiro extra no caixa, também possibilidades de chamar, né, e atrair novos jogadores, novos reforços, justamente para jogar Copa Libertadores. Se ganhar então uma Copa Sul-Americana, melhor ainda, né, porque daí tem Libertadores pela vaga direta, Recopa e tudo que a Copa Sul-Americana também representa junto a um título de expressão na América do Sul, beleza? E antes da gente encerrar, galera, ontem o D'Alessandro esteve no Flow Esporte Clube, numa conversa de quase 2 horas com o David Jones e com o Igor. Uma fala importante foi a crítica que o ex-jogador fez sobre os jogadores que não têm disciplina no extracampo. Confere o que o nosso ex-capitão falou. O atleta, se hoje é inteligente, não ele, senão tem uma estrutura que cuida do corpo. Uhum. Depois tem o compromisso dele fora do campo de continuar com esse caminho, porque se tu faz tudo dentro do clube e fora tu extrapola, cara, hoje o futebol não tem lugar para isso, não tem espaço para tu dar uma brecha, tu dar, hoje eu vou sair até às 5 da manhã, vou beber e amanhã vou treinar. Não, é a minha opinião. Tá. Ele perde espaço dentro do grupo, ele perde espaço dentro do time, tá. Ele deixa de ser 100% profissional. Eu não vejo outra maneira hoje. Já falamos isso com o Serral. Pô, você é o melhor exemplo, né? Então ele precisa. Eu falei uma coisa, sempre digo, né? Eu vivi como joguei como vivi. Uhum. Eu não consigo ter um comportamento no clube e um comportamento diferente fora. Uhum. Se me cuidar, sem ser profissional. Gente, eu agradeço se tu chegou até aqui. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha para o maior número de colorados possível e vamos junto, porque a gente está chegando a 14 mil inscritos e tá muito legal essa nossa interação. Valeu? Um forte abraço, tchau!